Bom dia, pessoas. Bom domingo para todos. Apesar de que onde que eu tô não tem missa, não tem supermercado aberto, enfim, a velha confusão de sempre. Antes de começar esse vídeo, eu queria mostrar para vocês o que eu ganhei, que seria toda aí a suma teológica de São Tomás de Aquino. Eu queria agradecer ao meu amigo Ricardo, que com um espírito extremamente cristão, caridoso, desprendido, me deu essa suma. Apesar de me conhecer muito pouco, nós participamos de alguns eventos online juntos. Ricardo nem católico é, e só porque eu comentei que preferiria ler a suma no livro físico do que em PDF, ele muito generosamente resolveu me dar e não aceitou não como resposta. Então, Ricardo, muito obrigado mais uma vez. Eu queria pedir as pessoas que me assistem, que em agradecimento rezem pelo Ricardo, pela saúde dele, pela família, por tudo, né? E se ele me permitir, obviamente, isso eu já falei para ele várias vezes, para que ele se converta à Igreja Católica. Mas enfim, queria deixar registrado aí o meu agradecimento para todos, e vai me ajudar demais a estudar São Tomás de Aquino, porque ler a filosofia em PDF é algo bem desagradável. Bom, hoje eu queria aproveitar que é um domingo, e discutir a questão da igreja, porque alguns de vocês já me perguntaram, já pediram para falar de evidências de que seja da ressurreição de Cristo ou o porquê que a Igreja Católica está certa. E quando eu me converti, não é, antes de me converter e durante o processo, eu conheci um protestante, inclusive historiador, que se tornou meu amigo, um idoso, foi um dos primeiros passos ali da minha conversão, e eu passei mais de 2 anos conversando com ele, e ele foi me dando algumas informações de como os historiadores lidam com a Bíblia. E, obviamente, além dele, outras fontes, e tem algumas coisas que você não precisa sequer ler. Se você usar o seu cérebro e você pensar um pouco, você vai ver que tem algo bastante interessante nessa história aí do cristianismo. Então foi por isso que eu dei esse título, né? A história do cristianismo não faz sentido nenhum, e é por isso que ela é verdadeira. Porque pense bem, quando eu era ateu, eu achava primeiro que a Bíblia era uma palhaçada, que era uma historinha, que até Jesus não deveria ter existido, que era, né, um conto de fadas igual o de Esopo. Eu pensava isso sem ter base nenhuma. Eu não tinha pesquisado, eu simplesmente achava que a história era tão patética que devia ser uma mentira. Como que aquilo podia ser um livro histórico? Só que não é bem assim que as pessoas que levam isso a sério pensam, não é? Então, há várias formas de você confirmar se um documento ele é histórico, se ele é acurado, se ele é, né, se ele faz sentido, se ele é coerente, etc. Por exemplo, algumas das formas de fazer é olhar, por exemplo, se as informações históricas ali contidas naquele documento, elas são compatíveis com outros documentos, com outras informações históricas que nós temos. Então, por exemplo, no Evangelho de São Lucas, ele faz menção a um censo, né, em que São José e a Virgem Maria vão para Belém, não é? Então você pode olhar, houve um censo dessa pessoa naquela época, eu tenho documentos históricos descrevendo aquele censo, aí você vai fazendo aquilo cross-checking entre essas informações, não é? Você vê a questão das próprias testemunhas, se eles descrevem o local corretamente, às vezes eles mencionam algumas plantas que só existem naquele local, que não é uma informação que todo mundo saiba, então mostra que a pessoa conhece a localidade, ou descreve um monte, ou algo bem discreto daquela localidade que a pessoa certamente teria que ter conhecimento da região. E, enfim, coisas desse tipo. E nós temos que entender logo de cara que quando a pessoa vira, qual que é a prova disso ou aquilo, nós estamos referindo à história. Então, seria uma completa tolice, e não só tolice, seria má fé você exigir uma prova matemática de uma disciplina histórica, não é? Então, as provas que
que a gente pode fornecer, geralmente elas serão provas assim, indiretas, evidências, mas não será uma demonstração filosófica ou matemática, não é? Então você tem isso daí. Então a Bíblia ela é considerada um documento histórico, independente se você acredita ali nos detalhes a respeito da divindade de Cristo ou não. Em termos de documento, ela é acurada, ela reflete o que os outros documentos dizem. Jesus é uma das figuras, se não a figura histórica mais bem descrita, não é? Nós, por exemplo, ninguém duvida da existência de Sócrates, e Sócrates nunca escreveu nada. Tudo que nós sabemos de Sócrates são normalmente pela boca de Platão. E muitos, inclusive, argumentam que só no começo Platão está descrevendo o que Sócrates verdadeiramente falava e que depois Sócrates passa a ser um personagem dos escritos de Platão, em que ele descreve a sua própria teoria filosófica. Então, assim, nós temos menos informações de Sócrates, menos confirmação de sua real existência do que de Jesus. E eu não conheço ninguém que duvide que Sócrates tenha existido, não é? Então, em relação a Jesus, você tem documentos romanos, por exemplo, que descrevem os cristãos e como eles estavam causando problema para o império, e porque eles seguiam esse tal de Jesus que foi crucificado. Então, assim, há informação não só de Jesus, mas inclusive de sua própria morte em documentos que não a Bíblia. Então, achar que Jesus não é uma figura histórica é um absurdo. Só uma pessoa completamente ignorante e tola, como eu era, ainda sou mais ou menos, mas gosto de pensar um pouco menos, pensaria. Então, a vasta maioria dos historiadores, tirando um ou dois muito louco, não enxerga a Bíblia como um documento histórico e Jesus como uma figura histórica. Então, temos isso daí. Então, dizer, porque a Bíblia falou circular. Bom, sim, uma coisa é você dizer a Bíblia fala que ela é assim, assado, e você, enfim, cair num argumento circular. Outra coisa é você dizer se a Bíblia ela é um documento histórico que se pode confiar, e ela é, tá? Então tem isso. Mas a questão mais interessante dessa história, quando eu fui pensar sobre o assunto verdadeiramente, e foi uma das milhões de razões pelas quais eu me converti, é porque, se você for pensar, a história do cristianismo ela não faz sentido nenhum. Porque, pense bem, uma das coisas que eu escuto de ateu e que eu também falava é, vamos supor que a Bíblia foi escrita porque o pessoal queria controlar as pessoas. Olha aí o mundo hoje, com religião, o povo seguindo, fica dando dinheiro, dízimo. A Bíblia foi escrita para isso, para lavar a cabeça das pessoas, para criar uma religião, porque religião é poder. Bom, essa análise é completamente estúpida, não é? É muito fácil você olhar agora, por exemplo, o poder que a Igreja Católica, hoje em dia na sociedade secular caiu muito, mas sei lá, no ápice da Idade Média, e achar que tinha como o sujeito, no primeiro século do judeu lá, podia enxergar esse futuro, não é? Lembre-se que os primeiros cristãos estavam sendo perseguidos, crucificados de cabeça para baixo, decapitados, tinham que se encontrar escondidos nas catacumbas e afins, não é? Então, assim, achar que esses indivíduos tinham uma visão do futuro e conseguiam prever que aquele pequeno grupo de foras da lei, por assim dizer, no Império Romano ia se tornar a maior instituição do planeta é um absurdo. Além do que, mesmo que isso fosse o caso, eles não iam lucrar nada com isso porque eles iam estar mortos, né, quando isso daí acontecesse. Então, isso é um absurdo. Nenhuma pessoa hoje em dia faz esse tipo de coisa, enfim, não faz sentido nenhum. Então, temos isso aí para começo de conversa. Essa ideia ela é estúpida. Mas vamos pensar com uma outra análise. Vamos supor, então, que realmente alguém quisesse escrever a Bíblia por qualquer razão que não fosse descrever fatos reais que ali aconteceram. Vamos supor que ele quer criar uma historinha, seja por qual razão, e, portanto, ele deve tentar ser convincente na escrita, não é? Bom, entendo logo de uma vez que, para o cristianismo, o evento mais importante é a ressurreição de Cristo. São Paulo mesmo disse, se não me engano, na carta aos Coríntios, que se a ressurreição de Cristo não for verdadeira, todo aquele ensinamento dele, toda a religião cristã, ela é estúpida, ela não faz sentido nenhum. Não é? Então, se você quer falsificar uma história, você tem que deixar bem, a parte que você vai prestar mais atenção é a questão da ressurreição de Cristo. E veja bem,
as primeiras testemunhas descritas na Bíblia da ressurreição de Cristo são mulheres, Santa Maria, Madalena e a outra Maria, não é? A opinião de mulheres, o testemunho de mulheres naquela época não valia quase nada. Você precisava de não sei quantas mulheres para ter equivalência ao testemunho de um único homem. Se você vai fazer uma Bíblia mentirosa e o evento mais importante da sua narrativa é narrado por mulheres, você já começou mal, meu amigo. Não foi uma boa escolha, tá? Além disso, existem diversas evidências históricas de que Jesus Cristo realmente ressuscitou. Então, por exemplo, nós temos essa questão das testemunhas, né? As testemunhas, como a Bíblia é um livro historicamente confiável, você tem as testemunhas em diversos evangelhos que foram escritos independentemente. Eles estão narrando o mesmo evento e as pessoas falam, mas em um é Madalena que vai sozinha, no outro tem 2 anjos, no outro tem um anjo só. Eles acham que isso mostra contradição entre os evangelhos. Não, na verdade isso dá até, os historiadores argumentam que isso aumenta a veracidade dos evangelhos. Porque o que acontece? Quando você tem uma batida de carro, por exemplo, aqui na esquina da sua casa, se você pegar 10 pessoas que observaram a batida de carro ou chegaram lá depois e as entrevistar, isso é estudo científico mostrando, você pode pesquisar, e você fizer uma entrevista com cada uma, ela vai te dar o mesmo cenário geral, que 2 carros bateram, etc. Mas os detalhes vão sempre divergir entre as testemunhas. Alguma vai dizer que ela viu que o carro estava mais rápido e bateu no outro, o outro vai falar que não, na verdade foi esse que bateu. Há algumas divergências, e é por isso que quando a gente tem um assassinato, alguma coisa, você tem que geralmente ter múltiplas testemunhas, não é? E essas diferenças, elas são totalmente normais. Seria muito mais estranho se todos os 4 evangelhos descrevessem o mesmo evento com exatamente as mesmas palavras, os mesmos detalhes. Isso que nos daria a suspeitar que houve uma cópia, que eles não foram escritos de forma independente, entendeu? Então, essa ideia de contradição, ela está errada, tá? E a questão, por exemplo, outra evidência é a questão do corpo não estar lá, não é? A Bíblia nos diz isso, mas mesmo os documentos fora da Bíblia, outros documentos históricos, e a própria história em si mesma, mostra que isso é verdade. Porque pense bem, tanto os fariseus, os sacerdotes judeus, como os romanos, não queriam que Jesus tivesse ressuscitado, não é mesmo? Os fariseus, obviamente, o crucificaram e não queriam jamais aceitar que ali estava presente Cristo, né? Então, pode ter certeza que eles fariam todo o possível para produzir um corpo, não é? Então, assim, se o corpo tivesse sido roubado da tumba, esse povo, os sacerdotes principalmente, iam fazer todo o esforço possível para localizar esse corpo para mostrar a prova, não é? E os romanos também, porque os romanos eles estavam ali, colocaram soldados para tomar conta da tumba, entendeu? Então é uma questão até de questão de orgulho, de dever, né? Esses pequenos judeus roubaram o corpo com 2 romanos lá na porta, isso aí não fica bem para sua imagem, né? E assim, não há evidência histórica nenhuma de que nenhum corpo tenha sido produzido, senão você teria escrito lá, seria a coisa mais fácil do mundo. Você encontrou o corpo, ou mesmo colocar um corpo falso, alguma coisa, isso não acontece, não é? Então isso nos dá uma evidência indireta de que realmente não houve corpo e que o testemunho das pessoas que lá estavam é verdadeiro, de que realmente eles viram esse corpo né, após a ressurreição. Isso nos leva a outro ponto. Além das testemunhas, que mais uma vez você tem diversos testemunhos das pessoas que viram Jesus ressuscitado ou tiveram algum contato com Deus, né? Por exemplo, São Paulo, que era um assassino de cristãos, não é? Então você teria aí que supor que São Paulo era um doido que resolveu surtar e ter um ataque de esquizofrenia, o que eu já vi, inclusive, sendo escrito por alguns ateus, São Paulo não é confiável porque ele tinha esquizofrenia, claramente, o que é uma loucura, não é? São Paulo era um gênio, você vê pelos escritos dele, não há nada de doido ali, e ele matava cristãos, e ele passa a defender
e se tornar um dos maiores cristãos de todos os tempos, por causa de um contato com Cristo, não é? Então, assim, você tem isso daí, mas, além disso, você tem a questão dos relatos da ressurreição. Porque, veja bem, os judeus tinham posições distintas a respeito de como seria a ressurreição. Você tinha, por exemplo, os saduceus que não acreditavam sequer em ressurreição do corpo, eles achavam que a vida acabava ali inteiramente na morte, não havia vida após a morte. Você tinha os fariseus que tinham uma visão de ressurreição completamente distinta. A maioria dos judeus achava que a ressurreição seria voltar para o corpo tal qual ele é agora. Então, as visões eram diferentes e a visão predominante não é a visão que os cristãos passaram a dar da ressurreição. A visão desse corpo glorioso de Cristo, que é capaz de comer, mas também reluzente, branco, que consegue atravessar paredes, isso não existia nos escritos dos judeus. Mas, de repente, você tem um bando de pessoas convergindo para a mesma narrativa de ressurreição, não é? Unidas por esse mesmo fato histórico, que é a ressurreição de Cristo, o que não faz sentido nenhum se você for analisar isso daí em termos de mentira, inventar, tá? Tem a questão dos martírios, não é? Que eu já falei, você tem essas pessoas sendo perseguidas e mortas por essas ideias, vivendo vidas virtuosas. Isso está também entre os romanos, eles escrevem nesses documentos que os cristãos estavam lá, eles ajudavam os pobres, davam comida, eles sacrificavam pelo próximo. Então, assim, você vê que há uma mudança enorme nessa comunidade. Você tem pessoas de diferentes regiões que são convertidas por uma história que é insana, que era um ponto principal desse meu vídeo. Porque os judeus não esperavam um Messias nem ressuscitado, nem crucificado, cara. Isso é completamente insano. O Messias, para os judeus, era um guerreiro, não é? Pensa no rei Davi, por exemplo. Então, a ideia dos judeus naquela época é que viria um Messias, que seria um rei, um guerreiro, e ele libertaria o povo judeu dos inimigos. No caso, os inimigos daquela época eram os romanos. Então, eles esperavam um revolucionário que ia pegar em armas e derrotar os romanos na marra e libertar o povo judeu. E o que eles receberam foi um Cristo, um Messias, que pregava uma história escatológica, que falava do reino de Deus, um indivíduo que fazia milagres, um indivíduo que não pegou em armas, pelo contrário, que mandava amar o seu inimigo, que mandava dar a face a outro inimigo, um indivíduo que foi cuspido, esbofetado e morreu a morte mais vergonhosa que era possível dar. A morte de cruz é a morte que um escravo receberia, não é? E no caso de Jesus ainda foi pior, porque ele recebeu a coroa, ele foi cuspido, ele foi crucificado com pregos ao invés de usar cordas. Então, veja que você então passar a expressar uma religião voltada em torno de um Deus que se faz homem e morre numa cruz, isso é uma completa loucura. Não é à toa que grande parte dos judeus rejeitaram Cristo, porque não era isso que eles esperavam, é por isso que eles escolheram Barrabás, o revolucionário, e não Jesus. Então vejam que assim, a única explicação lógica é que Cristo ele teve ressurreição, ele ressuscitou, e aquelas pessoas então perceberam que aquele Cristo humilde, escravo, que ficou 30 anos numa carpintaria, eu não sei falar mais essas palavras em português, me desculpe, e foi pregado na cruz, era Deus. Senão o cristianismo não faz sentido nenhum, cara. Né? Eu mesmo falava, qual que é o lógico? Você ficava de joelho, um homem, né, um Deus que vem, vira homem, morre por ele mesmo, para ele mesmo, etc., para liberar os humanos, etc. Isso não faz sentido, cara. Não tem religião nenhuma no mundo que colocou Deus numa situação dessa, de escravo, de morrer pela criação, de se sacrificar pela sua própria criação para que eles sejam perdoados. Isso não tem.
Deuses sempre tiveram superpoderes, eram super-homens, ou não estavam nem aí para os seres humanos. Então, para você acreditar numa loucura dessa, além de todas as evidências históricas, não é? É porque isso aí é verdade, não é? E a história da Igreja Católica, ela demonstra essa verdade. Porque é uma igreja que, como eu disse, veio de um grupinho pequenininho perseguido e cresceu e construiu a Europa. A Igreja Católica, ela foi responsável pela introdução da filosofia. Quem pegaram aquela filosofia grega e expandiu e deu um fim àquela filosofia e complementou aquela filosofia com uma boa teologia foi a Igreja Católica. A Igreja Católica construiu as universidades. A Igreja Católica, durante as invasões bárbaras que destruíram praticamente a Europa inteira, foi ela que manteve vivo toda a questão cultural, em termos de livro religioso, nos monastérios. Né? Os monastérios faziam cópias dos livros e guardavam, então, se não fossem pelos monastérios, nós teríamos perdido toda a cultura acumulada até aquele momento. A igreja inventou os hospitais, inventou os orfanatos, é a instituição mais duradoura da história da humanidade, não é? Tem 2000 anos que ela está de pé. Não é? Não tem, ela viu impérios subirem, crescerem e caírem, culturas mudando, ela unifica diferentes culturas, não é? Eu tenho amigos católicos que são irlandeses, amigos católicos que são da Índia e assim assado. Você tem os milagres, não é? A ressurreição de Cristo é suportada pelo sudário de Turim, né? Então você tem lá a própria ciência moderna já investigou o sudário mais que qualquer artefato na história da humanidade e não consegue explicá-lo de forma alguma. A gente pode fazer um vídeo sobre o sudário de Turim, mas tem um vídeo já do Floss Carmelli, da professora Laura, que fala tudo sobre ele, então vão lá assistir vocês, caso queiram. Então você tem esses milagres que confirmam o manto de Guadalupe, você tem os eventos históricos, né? A Batalha de Lepanto, a Guerra da Reconquista dos espanhóis, que praticamente tudo ali já tinha sido tomado por muçulmanos. Então você vê ao longo da história que pela Igreja Católica Deus atua. E que se a igreja não fosse mística, não fosse sobrenatural, não fosse o corpo místico de Cristo, essa igreja, não há outra forma de explicar esses eventos. Não é? É Deus atuando na história através da Igreja Católica. Então, assim, tem um livro aí, How the Catholic Church Built Western Civilization. Acho que esse livro também tem uma série no YouTube que você pode procurar. É um bom livro. Tem vários detalhes lá a respeito dessa parte das universidades, das escolas, etc. Mas, como eu disse, se você simplesmente usar a sua inteligência e refletir sobre o que aconteceu historicamente em relação a essa igreja, você vê que há algo ali extraordinário. Não é? Olha as catedrais que foram construídas, olha a beleza, não é? Uma pessoa que constrói uma catedral, as pessoas envolvidas, aquilo ali levava 200 anos, não é? Ali sim, o sujeito começava um projeto que ele não ia ver ser terminado, ele fazia aquilo por amor a Deus. E olha uma arte moderna hoje em dia. Então, assim, as evidências, que não vão ser provas, obviamente, matemáticas, para isso nós temos as provas filosóficas da existência de Deus, que nós podemos falar em outro vídeo, mas então, historicamente, cara, a história da Igreja Católica não faz sentido nenhum se ela não tem uma infusão aí divina do próprio Cristo, não é? Então, assim, é isso que eu queria falar. Obviamente aqui é uma coisa bem superficial, eu não sou historiador, mas é só para mostrar para vocês que, né, a vasta maioria das pessoas que criticam nunca olharam, nunca pensaram a respeito, simplesmente odeiam a Igreja Católica, odeiam Cristo, odeiam Deus e querem que isso tudo seja uma mentira. Mas se você avaliar a história com a cabeça aberta e com o coração aberto, você vai ver que a verdade está ali e que Cristo ressuscitou e está presente hoje em dia na Igreja Católica, nos sacramentos e em outros locais também, em todo local. Mas enfim, então espero que tenha ficado claro. Acho que eu não esqueci de falar nada, que eu tenho a tendência de esquecer muito. Só um último comentário.
A questão psicológica também, tá, gente? Né? Você não morre por uma mentira, não é? Se aquele pessoal lá que estava morrendo por causa de Jesus Cristo ressuscitado, eles, no mínimo, você tem que aceitar que eles acreditavam naquilo que eles viram. Não é? Você pode dizer que eles tiveram todos eles tiveram uma mega alucinação coletiva, ou todos eles eram curiosamente doidos ou alguma coisa, mas o fato de que eles estavam dispostos a morrer de cabeça para baixo já mostra que havia alguma coisa motivando aquele comportamento. Né? Então, assim, as evidências psicológicas, históricas, são muitas. Basta você pesquisar com a cabeça aberta. Então, tenha um bom domingo, Deus abençoe. E aos meus amigos protestantes, estudem também a Igreja Católica, vocês vão ver que a gente pode discutir isso em um novo vídeo, porque a Igreja Católica é a única igreja verdadeira, todas as outras são distorções dela, não é? Então, beleza. Então, um abraço a todos, fiquem com Deus.